Olá, eu sou a Rafaela Fernandes E eu sou Matheus Andrade. e vamos discutir hoje sobre o plano de comunicação. A aula de hoje faz parte do projeto de resposta ao Covid, estratégia de apoio aos municípios, e tem como parceiros o projeto HOPE, a Sala de Estação de Saúde da Universidade de Brasília e a PROEP. Por parte da Universidade de Brasília, por meio da Sala de Situação de Saúde do Departamento de Saúde Coletiva, essa estratégia faz parte do projeto IFES, que é o projeto de suporte das instituições federais de ensino superior à pandemia da Covid-19. Ao todo, vamos abordar 4 temas nas sessões ao vivo: vigilância, comunicação de risco, controle e prevenção de infecções e assistência ao paciente. Já nos vídeos disponibilizados aqui no canal da PROEP e da Sala de Situação, trabalharemos diversos temas de apoio à operalização da resposta. Essa é a terceira de várias aulas totalmente gratuitas que disponibilizamos aqui para você no canal da PROEP. Para não perder nenhuma aula, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa as notificações e vamos aprender. A aula de hoje tem o objetivo de entender os princípios gerais de um plano de comunicação, de reconhecer o plano de comunicação como um ato estratégico de comunicar e estar ciente dos passos que estão contidos no plano de comunicação. Mas afinal, o que é um plano de comunicação? Basicamente, é um documento que vai detalhar e descrever de forma estratégica as ações de comunicação que você irá utilizar para atingir determinado objetivo. Então, pode ser um Word, pode ser um PowerPoint, pode ser qualquer documento que for, contanto que ele detalhe os seus passos e as suas ações na área da comunicação, ele vai ser efetivo. Então, a título de conceitualização, ele define e expõe de forma clara e direta todas as ações de comunicação que são necessárias para atingir um objetivo, pensado estrategicamente para que se alcance os objetivos de maneira mais rápida, barata e eficaz. Afinal, a estratégia está aí para otimizar os nossos processos. De modo geral, o plano de comunicação deve conter objetivo, metas, ações, prazos, público estratégico e método de avaliação das ações. Bom, o objetivo é o lugar que você quer chegar, é o seu ideal. Por que você está realizando esse esforço de comunicação? Onde você quer chegar? E isso é muito importante para nortear o seu trabalho. As metas são mini objetivos quantificados. Por exemplo, eu quero criar um perfil no Instagram a título estratégico de comunicação e eu vou estabelecer uma meta de 500 seguidores em 2 meses. Percebam, são 500 seguidores. É um número, e isso irá facilitar a observação estratégica dos meus esforços, se eu realmente estou conseguindo avançar nesse processo de comunicação. E assim você pode estabelecer diversas metas que irá facilitar o alcance do seu objetivo, de forma eficaz, barata e direta. As ações são um conjunto de tarefas, de ações mesmo, que você irá realizar para atingir essas metas. Por exemplo, estabeleci que o meu perfil do Instagram terá 500 seguidores. Quais são as ações que eu devo fazer para atingir essa meta? Eu basicamente vou postar 3 fotos por semana e um vídeo por semana. Vou colocar as hashtags. Tá vendo que eu estou detalhando o conjunto de ações que eu vou utilizar até chegar nessa meta, que irá facilitar alcançar o meu objetivo? Esses 3 passos são diretamente ligados. Prazos. É muito importante que o seu projeto tenha prazo, um início e um fim. Ao fim de cada prazo, de cada deadline, de cada ciclo, você pode quantificar os seus avanços. Por exemplo, nesse mês, em 30 dias eu consegui 500 seguidores. Se eu não conseguir esses seguidores em 30 dias, eu estabeleço mais um outro prazo e assim eu vou delimitando o período que eu vou realizar essas ações, tornando um projeto estruturado e de fácil visualização. Por fim, método de avaliação das ações. É muito importante que você avalie se os seus esforços realmente estão valendo a pena. Se você está alcançando as metas, se você está realmente cumprindo com os prazos e se tudo está indo conforme o seu objetivo. Ao fim de cada prazo, é sugerido que você realize
uma atividade de monitoramento e avaliação para contabilizar os avanços. Assim você vai saber se o seu esforço realmente está sendo utilizado de forma eficaz. Os mecanismos de avaliação são vários. Eles irão variar de acordo com o seu projeto, com os seus planos. Por exemplo, monitoramento de crescimento em rede social, monitoramento de alcance de pessoas com anúncio na internet, ou monitoramento de distribuição de mídia offline, por exemplo, panfletos. É muito importante que você tenha esse feedback de avaliação das suas ações. Os três principais pilares de um bom plano de comunicação se dá na descrição detalhada dos canais e do tempo que você levará para executar cada uma das ações. Ou seja, os pilares para um bom plano de comunicação se dá na forma que você transmite a sua mensagem e quanto tempo você leva para executar essa atividade. Os benefícios inclusos em um plano de comunicação é que o plano de comunicação acaba sendo uma ferramenta de integração, instrução, de troca mútua e desenvolvimento, tanto da sua instituição quanto da comunidade a quem você está aplicando essas ações de comunicação. Outro benefício é que a comunidade passa a estar a par do que está acontecendo, ou seja, a sua instituição passa a ter uma visibilidade de todas as ações que estão sendo tomadas. E assim a comunidade se apropria dessas ações. De modo geral, os benefícios estão voltados para aproximação, informação, engajamento e divulgação, tanto das ações quanto da própria instituição. Bom, existem algumas perguntas que não podem ficar fora do seu plano de comunicação. Elas são fundamentais para guiar a sua estratégia. Então, com quem falar? Essa pergunta leva você a estabelecer e detalhar no seu plano o seu público estratégico, o seu nicho de pessoas, a sua delimitação de pessoas para quem você quer comunicar. Você não vai, por exemplo, você não vai realizar um vídeo em inglês para um público que fala português. Você precisa saber das especificidades desse seu público, por exemplo, idade, sexo, comportamento, hábitos, nível socioeconômico, dentre outras especificações. É importante também verificar a questão da acessibilidade. Se o seu público possui alguma delimitação, seja física, financeira, social, é muito importante que ela seja inclusiva. Então, pense nos detalhes. Delimite o seu público e haja estrategicamente de acordo com as suas especificidades. O que falar? Afinal, você está fazendo esse ato de comunicação para levar alguma mensagem. Neste ponto, você vai detalhar a sua mensagem. Qual a informação principal? Qual é a essência qual é a essência informacional que a pessoa deve adquirir? Então, você vai debilitar aqui os pontos principais que não podem ficar de fora do seu plano de comunicação, para que você consiga comparar a título de público se ela está adequada, se ela está numa linguagem adequada, se ela está num formato adequado. E isso, quem delimita é o seu público. Então, é muito importante que, primeiro, você delimite o seu público, antes de delimitar a mensagem. Quando falar? Aqui, você pode detalhar o seu prazo de comunicação. Em que época que você vai comunicar, se existe um período que eu não posso fazer essa comunicação, se ele realmente está dentro do tempo para que eu atinja o meu objetivo, se esse plano de comunicação é eficiente neste determinado tempo que você escolheu. Então, é muito importante aqui você detalhar os prazos também. Os prazos das metas, o prazo das ações. Então, aqui você vai dar um match, você vai combinar o tempo, os prazos, com o seu público e com a sua mensagem. É importante também lembrar que o interesse da comunidade ele acaba se perdendo muito rápido. Então, para que você consiga manter o engajamento, o contato com o seu público estratégico precisa ser constante. Então, quando falamos de quando falar, também incluímos a periodicidade da comunicação. Muito bem, Rafa. Por que falar? Aqui é um ponto muito importante.
você deve desenhar um cenário em que esses esforços de comunicação não existam. Assim, você pode saber o que poderia acontecer se você não fizesse tal esforço ou quais as consequências disso. Aqui também você pode ter Aqui também você pode ter uma visibilidade melhor de ações necessárias realmente da sua demanda específica. Por exemplo, se eu não comunicar um surto de Covid em tal comunidade, pode acontecer que esses números cresçam exponencialmente e atinjam outras comunidades. O que eu devo fazer para atuar nessa comunidade? Então, aqui você pode detalhar esses cenários e ter uma visualização melhor de quais esforços de comunicação você deve atingir ali aquele público específico. Como falar? Como falar é muito importante também. É a linguagem da sua mensagem, é o meio. Por exemplo, se a sua mensagem vai ser transmitida por meio de peça gráfica, de um desenho, de um texto, de uma chamada no rádio, existem diversos canais de comunicação que específicos para cada tipo de público. Então, aqui você vai detalhar os seus canais de comunicação. A cada público exige um tipo de canais e linguagem diferente. Quando você analisar esse público, você vai ter essa visualização melhor das especificidades dele. Então, qual canal de comunicação é mais adequado para aquela comunidade? Qual meio? É um rádio? É uma peça gráfica? E aí existem meios de comunicação offline e online. Como a gente sabe que nem todo mundo, aparentemente, tem acesso a esses veículos de comunicação digitais, é muito importante também que você, ao planejar o seu plano de comunicação, pense na acessibilidade. Eu vou fazer uma campanha só online? Será que todas as pessoas que eu preciso alcançar têm acesso a isso? Vou fazer uma campanha só offline? E isso, mais uma vez, é o seu público-alvo que vai definir. Então, é muito importante que você tenha ele em mente e escolha os canais apropriados de comunicação. Como a gente já discutiu um pouco sobre como é a estrutura geral de um plano de comunicação, é importante a gente perceber que o plano de comunicação avança de acordo com as ações que são executadas nesse planejamento. Então, afinal de contas, como organizar uma ação? Do que ela precisa? Toda ação, ela vai precisar que você determine qual é a mensagem que você quer expor ao seu público estratégico. Lembrando que o seu público estratégico são aquelas pessoas que você quer alcançar com aquela mensagem. É aquele público que você quer que tenha uma modificação de ação, seja ela informacional ou conscientizadora, de acordo com a mensagem que você está expondo. E aí, toda ação ela precisa ter um objetivo, porque o seu objetivo vai ser o porquê de você estar comunicando aquela mensagem. E aí, toda ação também é necessário definir qual canal ela será exposta, e é muito importante que vocês também tomem nota de qual é a viabilidade financeira para você executar essa ação. Muitas mídias e muitas ferramentas não precisam de uma viabilidade financeira, porque são mídias gratuitas e você como instituição, não precisa necessariamente usar um financiamento para isso. Mas mesmo que o seu financiamento seja zero, é importante que você relate no planejamento daquela ação que vocês não terão custos ao executar tal ação. Igualmente ao seu planejamento estratégico, toda ação precisa ter datas e prazos. Cada uma das atividades executadas dentro dessa ação precisam ter um prazo estabelecido, uma data de entrega. Ou seja, no momento de escrever a sua mensagem, você precisa ter um cronograma para a entrega daquela mensagem. Você precisa ter um cronograma de quanto tempo aquela mensagem ficará exposta para o seu público estratégico. Então, é muito importante que todas as ações tenham todos esses pontos para que ela seja uma comunicação efetiva. Além disso, é muito importante que você defina um porta-voz. O que é um porta-voz? É a pessoa responsável e capaz de representar a sua instituição em diferentes cenários de forma estratégica.
ele é consciente de todos os acontecimentos, de todas as etapas de trabalho que acontecem dentro da instituição, com conhecimento suficiente para executar as respostas inteligentes de perguntas adversas que podem surgir do seu público estratégico. E é importante também que o porta-voz ele seja capaz de direcionar perguntas que sejam benéficas para o esclarecimento das informações, porque por muitas vezes, ao se comunicar, o próprio público não sabe exatamente o que ele quer saber. Então é importante que o porta-voz veja a necessidade do público e, a partir daí, direcione perguntas que sejam benéficas para o esclarecimento de todas as informações. Um outro ponto muito importante é que você treine o seu porta-voz. Ele pode ser pego na famosa saia justa por diversas vezes por perguntas que ele não esperava. Então, é importante que internamente vocês treinem a comunicação de perguntas e respostas com o seu porta-voz para que ele esteja preparado para 90% dos casos de perguntas, ok? Os canais de comunicação são decisivos para a gente saber se o público vai assimilar ou não a mensagem com eficácia. Existem dois tipos de mídia: mídia offline e mídia online. Ambos são canais tradicionalmente utilizados, hoje em dia mais online. Mas é muito importante utilizar os dois tipos de mídia, o online e o offline, a título de acessibilidade. Então, se você for direcionar esforços de comunicação a uma comunidade, é importante fazer esse levantamento de acessibilidade a esses canais. Eu vou dar agora alguns exemplos de mídia offline e online. Então, mídias offline são aquele tipo de mídia que não estão presentes em ambientes virtuais, digitais, como transmissões de rádio, carro de som, anúncio em locais específicos, como aquelas TVzinhas de shopping, anúncio em portas, em lugares de bastante concentração de pessoas e tráfego de pessoas também. Já alguns exemplos de mídia online, temos as redes sociais. Hoje em dia também é bastante utilizada para aqueles que conseguem acessar, né? E temos redes sociais como Instagram, Facebook, Twitter, pode ser também por e-mail, disseminação em massa de e-mails. Então, assim, existem diversos tipos de canais de comunicação que vão levar a sua mensagem. O canal, por definição, é um espaço, o veículo que vai transmitir a sua mensagem. Então, cada público vai demandar um tipo de canal de comunicação diferente. É importante mapear qual vocês têm acesso, qual que é viável financeiramente, qual vocês podem investir, e sempre pensando no seu público-alvo, se vai ser eficaz naquele espaço, naquela comunidade, e etc. Em situações extraordinárias de crise, como exemplo a pandemia da Covid-19, a comunicação se torna um pilar fundamental para a redução de impactos e danos na população. Por meio dela, se encontram soluções rápidas e de alta eficácia. Uma população que tem acesso à comunicação e à informação é uma população que se esforça a saber dos riscos que envolvem suas próprias vidas e, portanto, são propícias a tomarem boas escolhas que beneficiam o conjunto, pois as relações sociais, os laços, o afeto são determinantes para que o pensamento benéfico aconteça. E sobre a comunicação de risco, é muito importante ressaltar que ela é uma redução de impactos e danos na população, e ela visa soluções rápidas de alta eficácia, porque momentos de crise exigem uma ação que seja rápida e que de fato tenha uma eficácia. A nossa segunda aula, que está aqui no canal da ProEP, é especificamente sobre comunicação de risco. Dê uma olhadinha, tenho certeza que você vai gostar bastante. E aí, de fato, como é que se comunica em estado de crise? É sempre importante que em toda comunicação se mantenha a transparência da informação, a segurança da informação. Você precisa passar credibilidade na informação e na mensagem que você está passando para o seu público. A mensagem tem que ir no tempo certo. Não adianta você tentar adiantar muitas coisas e causar ansiedade no seu público ou disponibilizar uma informação atrasada, porque você não vai alcançar os objetivos. O silêncio é muito perigoso
no âmbito da comunicação. O fato de você não se pronunciar, o fato de não ter nenhuma resposta ou de não ter nenhuma informação das ações que estão sendo tomadas dentro da instituição pode causar danos na comunicação entre a instituição e o público que podem ser muito perigosas, causando diversas consequências. O teor das mensagens e dos comunicados tem que ser pautado de acordo com as necessidades que se enxerga dentro daquela comunidade, dentro daquele público. Então, não adianta, por exemplo, passar uma informação sobre formatura para o ensino fundamental. Eles vão ficar completamente sem saber o motivo e não vão entender nada. Então, o teor das mensagens vem de acordo com a necessidade do público estratégico. A receptividade a contato é sempre importante porque é a resposta que você tem daquela comunicação, ou seja, você tem um processo, uma ação de disponibilizar para um público uma informação através da ação de comunicação, e a receptividade dos contatos é o feedback que esse público dá à sua instituição. Ser ativo e não reativo é muito importante também, porque a partir do momento que você age diante de uma circunstância, você consegue ter o controle do caminho que aquela comunicação vai seguir, e não somente ser reativo no sentido de quando algo acontecer, quando algo aparecer, eu simplesmente respondo, mas não me posiciono sobre. E manter sob vigilância a informação que circula na opinião pública é de extrema importância também, porque além do feedback que você recebe, além do feedback da receptividade dos contatos, que é um feedback direto, é importante também perceber como o seu público estratégico reagiu à sua ação de comunicação, de modo público mesmo, não necessariamente que eles precisem te contactar diretamente para que você saiba como foi o impacto dessa informação ou dessa ação de comunicação. É importante falar também, Rafa, que nesse período de fake news, de desinformação, é de suma importância que as instituições que gerem fontes de informação confiáveis, seguras e certas se prontifiquem a comunicar logo no início das demandas, para que essas informações certas, seguras, que têm credibilidade, que têm informações confirmadas, uma fonte segura, seja disseminada a título de impedir essas fake news que podem ser bastante danosas à população, seja local, nacional, o que for. Exatamente. Bom, a gente tem o Resultado Global Único de Comunicação, RGUC ou SOCO. Ele basicamente facilita a visualização de um objetivo maior, um resultado abrangente que guiará todo o seu planejamento. Então, é importante que você visualize onde você quer chegar de forma ampliada, detalhada, descritiva, para que você consiga mentalizar, descrever e descrever qual efeito você quer gerar nessa comunidade, qual efeito, qual mudança de comportamento, qual a sua mudança que você quer estabelecer fazendo esse tipo de comunicação. Em comunicação de crise, isso é fundamental, porque você pode pegar um objetivo específico, de um lugar específico, e descrever de forma detalhada quais os efeitos que você quer causar ali com essa ação comunicativa. É importante lembrar também, Matheus, que o soco ele não é a mensagem que é passada, ele é o resultado dessa mensagem. Então, o soco ele representa o resultado que a sua mensagem teve dentro daquela ação, ou seja, ele é o resultado daquela ação no seu público estratégico. Não se esqueça, a comunicação é uma via de mão dupla. Para que a comunidade seja enganjada, a instituição precisa estar comprometida com as ações de comunicação. Com tudo planejado, será muito mais fácil estreitar os laços e manter um relacionamento saudável com a comunidade. A transparência gera o espírito de se sentir parte da instituição, de se sentir parte da ação. Então, manter o seu público estratégico enganjado e informado sempre será benéfico de modo duplo, tanto para a instituição quanto para a própria comunidade.
Em casos como este que estamos passando de pandemia, a comunicação pode ser uma aliada fundamental ao combate dessa. A desinformação pode, nesses casos, gerar aumento de transmissão, aumento de óbitos, comportamento prejudiciais, tanto à saúde particular quanto à saúde pública. Então, a comunicação bem feita pode gerar resultados positivos, tanto para a comunidade quanto para a situação de saúde pública. Ficou interessado nesse assunto e quer saber mais? Confira os nossos guias. Nós temos 2 guias disponíveis gratuitamente para vocês. Um deles se trata de um guia de comunicação para gestores, é um guia prático super legal, e o outro é um guia prático de comunicação escolar, que vai auxiliar no retorno das aulas, das atividades presenciais das instituições de ensino. Então é isso, pessoal. Confira os nossos guias, eles são bem legais e têm informações mais detalhadas. Muito obrigado a você que ficou até o final. Compartilhe o vídeo, deixa o like e se inscreve no canal, que em breve vai ter mais vídeos informativos e de suma importância nesse contexto que estamos vivendo. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.